Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso Pós Desconstruir. Eu sou Igor com H. E eu sou a Aline Brito. Bom, antes da gente começar nosso episódio de hoje, eu vou convidar vocês para curtirem já esse canal. Também deixarem um like, ativar as notificações e não se esqueçam de se inscrever no canal. Além disso, já começa a seguir a gente, caso você ainda não siga a gente lá no Pode Desconstruir e também nas outras redes, que é o TikTok, o Spotify, e eu acho que é isso, né? Instagram. E o Instagram. Bom, Pode Desconstruir, um lugar de livre pensamentos e ideias relevantes. Hoje eu tô aqui com ele, que é presidente e fundador do Instituto JB12, tô com ele, JB. Seja Olá, muito bem-vindo. Olá, Aline, obrigado pela amabilidade do convite, parabéns pelo projeto. Muito obrigado. Bom, você que já nos acompanha há um tempo e você que está chegando agora, sabe que no nosso podcast a gente tem um quadro onde o convidado traz um objeto que foi um ponto de desconstrução na sua vida. Qual foi o objeto que você trouxe pra gente? Aqui para essa câmera, JB. Eu trouxe luvas de goleiro. Mostra aí pra Marcou câmera. a minha trajetória. Muito Estão bom. elas. Perfeito. Por que a luva de goleiro é um ponto de desconstrução? Por que marcou a sua história? Porque foi a partir da experiência de ex-atleta, no nível federativo, que eu me encantei pela posição do goleiro, Sim. a partir das experiências que eu tive com meu pai, que assistia muito jogos de futebol, meu irmão eu acompanhava, né? Sim. E, obviamente, corintiano como sempre. Sofredor pra caramba. Eu acompanhava, sobretudo, a narração dos narradores, né, dos jogos de futebol, e eu achava um espetáculo as defesas do goleiro, né? Achei um movimento artístico corporal belíssimo. E a narração daquela figura que estava ali no microfone fazia com que aquela defesa ficasse mais bela, né? Roger! Exatamente, né? E aí foi assim que eu me encantei pela essa posição e ganhei a minha primeira luva de goleiro e foi a partir daí que eu comecei a minha trajetória no esporte. Muito bom. Então você começou qual idade, mais ou menos? 7. 7 anos. de idade. 7 anos já escolheu ser goleiro já. Já. E você acha que goleiro é uma profissão injusta? É uma profissão, é uma posição bastante com muita responsabilidade, Sim. né? Diferentemente dos outros atletas, assim, o goleiro ele tem a visão ampla do jogo. Aham. Então, o atacante às vezes pode ter um deslize, o meia, né, as laterais, a zaga, mas o goleiro não. Depois dele só tem um gol. Então, o goleiro tá ali, na verdade, para evitar o êxito do futebol, que é o gol. Que é o gol. Né? Acabar com a festa da galera. Mas é uma posição de muita responsabilidade, né? Eu vejo o goleiro como o integrante que trabalha sozinho, basicamente, né? A maioria das vezes, né? Sim. Há um isolamento, exatamente. Mas, ao mesmo tempo que há um isolamento, há também uma gratificação enorme da sua equipe quando você ajuda justamente a ela não tomar gol. Exato. A gente costuma dizer, nos rachões da vida, né, que o goleiro é meio time, né? Se tem um goleiro bom, você já tá meio por cento garantido Começa ali. escolhendo pelo goleiro. Exato, né? Então já garante o goleiro ali, porque já faz total sentido. JB, e como que foi a sua trajetória? Você começou ali com 7 anos e aí daí você foi pra onde? Isso, eu comecei jogando nas ditas escolinhas de futebol, em especial do Flamengo, da minha cidade, Guarulhos. E, a princípio, eu não tinha nenhuma pretensão de profissionalização do esporte, mas sempre fazia as coisas, e ainda faço, com muito afinco, com muita dedicação, com muito compromisso. Eu acho que foi esse compromisso que foi fazendo as coisas darem certo, né? Então, eu comecei no Flamengo, depois tive uma primeira oportunidade de avaliação e eu fiquei alojado. Já aos 8, 9 anos, fui para Bauru, num projeto de um ex-jogador de futebol, Baroninho, inclusive jogou no Flamengo, na seleção brasileira. Tive a oportunidade de ir para o Cruzeiro, não fui, porque eu participei de um outro projeto. Foi um projeto criado em parceria do Grupo Pão de Açúcar com o pentacampeão Cafu. Esse projeto me marcou muito porque foi um projeto que teve duração de 5 meses,
com a participação de 72 mil jovens do Nossa. Brasil inteiro. 72 mil? 72 mil para ficar, no final das contas, 36 da minha faixa etária. Então, Você tinha quantos anos nessa época? eu tinha 12 anos. 12 anos. Uma experiência bastante marcante e, a partir daí, constituiu, né, o então chamado Pão de Açúcar Esporte Clube, que depois, mais tarde, se tornou o Audax. Sim. Então, eu tive, digamos assim, a minha primeira experiência vinculada a uma preparação para o profissional nesse período. E aí, fiquei um ano lá, depois dessa experiência, fui jogar em outros lugares, passei, isso pensando assim nas categorias menores, né? Sim. Ou as ditas categorias de base. Então, Portuguesa, Botafogo da Leopoldina, São Paulo, Santo André, depois, nos anos finais, ali, Grêmio Barueri e Grêmio Osasco. Que aí foi bem na época que fez a transição, né? Que do Barueri e o Audax, ou foi antes disso? Não, foi nesse período, mas eu tinha jogado pelo Audax antes. Sim, né? foi na época do Pão de Açúcar. Foi na época do Pão de Açúcar. Maravilha. E por que não deu continuidade? Qual que foi o estopim ali pra não dar continuidade? Eu acho que foram duas razões. A primeira é por conta que eu me lesionei num período de transição, digamos assim, do sub-20 para o profissional. Hoje a gente fala sub-20, né? Sim. Antes a gente falava juniores, né? É. E a minha posição, a posição de goleiro, né? Então, a posição de goleiro não tem muita alternância de posição, a não ser que o goleiro que está jogando esteja mal, tecnicamente, ou se machuque, coisas dessa natureza. Sim. E eu me machuquei. E aí eu perdi a posição e eu fiquei um bom tempo para me recuperar. Então foram mais de 6 meses para me recuperar. A lesão foi do quê? Foi no tornozelo. Tornozelo. E aí havia paralelamente acontecendo algumas coisas que eu pude perceber das injustiças do futebol, do esporte em geral, da vida, né? Sim. Mas isso foi, de alguma maneira, me desmotivando. Isso eu estava com 19 anos já. Cedo. Mas para profissionalização já está avançado, né? Na cidade. E aí sopesei as condições e aí resolvi encerrar precocemente a minha trajetória. Entendeu? Aí dali você já falou assim, futebol profissionalmente já não é pra mim. E aí, como surgiu o desejo de trabalhar com esporte, ajudar pessoas, impactar pessoas? De onde saiu essa ideia, esse desejo? Esse desejo, ele surge da minha experiência com a prática esportiva. Eu, oriundo, né, de território vulnerável, né, tive essa experiência de ficar alojado com outros jovens, com outros adolescentes do Brasil inteiro e de diferentes condições sociais. Então, isso me fez perceber algumas determinantes que faziam com que alguns conseguiam e outros não. Sim. Então, por exemplo, havia um grupo de jovens que de uma classe, digamos assim, mais abastada, não tinham problemas, por exemplo, com violência, não tinham problemas de preocupações em relação com a relação intrafamiliar. Então, esses atletas, eles conseguiam se centrar melhor na sua trajetória. Eles conseguiam psicologicamente se preparar melhor na sua trajetória. Em contrapartida, outros não conseguiam, apesar da sua qualidade técnica, física, exigida, né, pelo cenário esportivo, que exige muito, apesar de serem jovens, mas exigem muito, não conseguiam dar continuidade em função disso. Então, isso foi ficando cada vez mais evidente ao longo do tempo e, na minha comunidade, eu ficava pouco em Guarulhos, né? Como eu disse, eu ficava alojado nos clubes. Na minha comunidade não havia espaços gratuitos para práticas esportivas. Então, os poucos espaços que haviam eram pagos.
Então, essas crianças, esses jovens não tinham essa possibilidade, apesar da sua condição, do seu talento, vamos dizer assim. Né? Então, eu havia feito uma promessa para mim mesmo que se eu seguisse a trajetória de atleta, de alguma maneira eu ia contribuir para garantir a oportunidade para esses jovens no meu território praticar esportes. Sim. Então essa experiência vivida com uma necessidade territorial, uma vulnerabilidade social, fez com que eu tivesse o interesse e criasse futuramente, né? Porque quando eu jogava não teve essa possibilidade, mas posteriormente criasse o projeto JB12, hoje Instituto. Que legal. E é importante que a sua vivência te mostrou uma lacuna, que é essas crianças de vulnerabilidade social, porque a galera romantiza bastante, né? Essa questão de, pô, moleque de rua, ele joga muito bem, ele vai chegar e vai ser um Vinícius Júnior, vai ser um Ronaldinho, porque eles vieram da rua. E não é bem assim que funciona a parada. Não, a gente sabe. Não é bem assim. Isso para mim, inclusive, foi uma descoberta, um choque e uma desconstrução, vamos dizer assim. Porque no contexto da profissionalização, da alta performance ou do alto rendimento, se a gente quiser usar esses termos, né? Sim. Você, infelizmente, se cria a ilusão que todo mundo vai conseguir ser o bom jogador profissional se isso depender única e exclusivamente da sua capacidade, da sua vontade. Da sua habilidade. Quando, na verdade, não é isso, né? Existe um conjunto de circunstâncias que vão sobredeterminar se aquele jovem vai ou não ser um jogador profissional, independentemente da sua condição técnica e tática. Então, por exemplo, eu dei um exemplo aqui das condições socioemocionais, né, socioeconômicas. Tudo isso interfere muito no psicológico do jovem que vai estar buscando esse campo. Tem outra coisa também, por exemplo, se o treinador não gostar de você por razões X, Y, Z, você não joga e você, assim, não fica na visibilidade. Exato. Então, tudo isso sobredeterminava. Só que há uma ideia que, às vezes, é um déficit muito grande que as escolinhas de futebol acabam divulgando, que é o seguinte, que se você... É bom... levantar cedo, todos os dias, sabe? Treinar direitinho, não faltar nas atividades, ouvir o que o professor está falando, você vai ser um profissional. Na verdade, não é. Hoje, a gente sabe, por exemplo, em 2018, pelo menos o último levantamento da CBF, quer dizer, é 0,01% dos jogadores que são profissionais, conseguem profissional. Tem. E também no Brasil, o esporte que é muito... está em muita evidência é o futebol, né? O brasileiro é apaixonado por futebol. Somos o país do futebol em partes, mas o brasileiro é muito apaixonado. E muitas das vezes, principalmente na periferia, a gente fala assim, vê aquele moleque, pô, o que você quer que você quando crescer? Jogador de futebol. Por quê? Porque ali é um escape da família em questão de possibilidades, é um escape da família em questão de estrutura. Então, às vezes, a família impõe um moleque que tem um talento, e a família pensa, não, você vai ser jogador de futebol, porque ali eles sabem que é a condição. E não é por maldade, eu sei que não é por maldade, mas é porque acho que é a única maneira que a galera vê de sair daquela situação de periférica para uma situação um pouco melhor, não é verdade? É verdade, mas como eu disse, né, a realidade está bastante distante desse fato, né? Porque mesmo os jogadores que estão jogando em alto nível, nos grandes clubes, você pega os grandes clubes de São Paulo, do Rio de Janeiro, né? E esses clubes ainda dão uma condição interessante, pagam altos salários, mas fora esses clubes, você vai ver que o salário dos jogadores, inclusive, é quase um salário mínimo. Né? Então, é só quem está na ponta mesmo. Exato. Então, há uma realidade que é distorcida, eu diria. E há uma ilusão que, às vezes, é alimentada pela grande mídia, pelos meios de comunicação, de que todo jogador profissional
vai ser rico, né? Vai conseguir mudar o cenário. E, na verdade, infelizmente, a realidade não é essa. Se é 0,1% que profissionaliza, 0,00001 que consegue sustentar uma família, consegue ter uma condição melhor. Agora, não por isso a criança ou jovem vai deixar de jogar Exato, futebol. por E favor. pensar o esporte como um direito de todos, né? Exato. Eu sempre falo para os jovens da instituição, a gente não tem um foco na profissionalização. Tem uma outra pegada, depois a gente vai aprofundar um pouco isso. Mas eu sempre falo assim, olha, o esporte, independentemente da modalidade que seja, não é um fato, é uma possibilidade. E sendo uma possibilidade, pode ou não dar certo no contexto profissional. Perfeito. Mas nem por isso você vai deixar de sonhar, você vai deixar de tentar. Mas é importante criar outros horizontes para além do futebol, porque para ser um jogador profissional de futebol, independe única e exclusivamente da sua condição técnica tática. Há várias circunstâncias, né? Então eu preciso ter vários horizontes para ampliar as minhas possibilidades. JB, qual a faixa etária das crianças lá no Instituto? De 6 a 18 anos. E misto, né? Misto. Meninas, meninos. Isso. Legal. Isso é interessante porque também foi uma desconstrução. Vou pegar um pouco aqui do ensejo do programa, porque, na realidade, quando eu comecei com o projeto, logo após quando eu parei de jogar, eu tinha uma ideia de oferta de prática esportiva e, ao longo do tempo, essa ideia ela foi ampliando, foi se modificando, porque o esporte, por ele si só, não é capaz de pensar o que a gente chama de transformação social. Eu posso explicar um pouco melhor isso, porque o esporte está vinculado a uma questão muito objetiva, sobretudo do ganhar e do perder. Exato. Competição, né? Mas muitas vezes é uma competição malsã, sabe? Uma competição que exige muito além do que o humano pode, inclusive, dar. Então, se você pegar exemplos nas categorias de base, você vai ver que existe ali treinamentos que são absolutamente superiores ao tempo de vida daquelas crianças, que ferem muitas vezes os direitos das crianças e dos adolescentes, né? Por quê? Porque muitas vezes opera pela violência, né? Exato. Tem uma violência física, você tem uma violência psicológica, você tem uma exigência muito grande pela vitória, né? Você gera internamente uma competição muito grande entre os próprios jovens, ali, as próprias crianças, né? E quando esse jovem não consegue, ele se frustra. Né? Porque ele vai interiorizar uma espécie de culpa, porque ele não foi profissional, porque ele não treinou direito, ele não fez o que era para ser feito, ele não fez o suficiente. Quando, na verdade, como eu disse, não é isso, né? Então, eu penso que é importante ampliar essa visão, e quando a gente fala de transformação, é justamente fazer diferente. Porque transformar é isso, né? Sim. Transformar é mudar a forma. Exato. Né? Etimologicamente, mudar a forma. Então, mudar a forma é não reproduzir esse espaço de violência. Né? Então, eu penso que é importante ganhar, sim, porque no fundo você está jogando com outra pessoa. Então, uma perde, outra ganha. Mas eu não preciso ganhar título da sua humilhação. Posso ganhar te respeitando, posso ganhar sendo solidário, eu posso ganhar, inclusive, garantindo que você tenha os mesmos direitos que eu. Então, é um pouco isso que a instituição JB12 faz, né? Mas isso foi em função das experiências e das influências que eu tive ao longo da minha vida, sobretudo por profissionais de outras áreas, da cultura, da educação, né? Mas se fosse só o esporte, só a minha experiência esportiva, provavelmente hoje eu seria um clube, pensando estritamente na alta performance e não apenas, né? nesse contexto educacional. Isso é muito louco, porque eu sou profissional de educação física e eu vim do esporte.
e eu trabalhei muito tempo em projeto social. E é muito isso. Eu entrei pra trabalhar com esporte, projetos sociais, com essa mente. Pô, performance, federar, ganhar, vencer, medalha. Parecia o Muttley. Só queria saber de medalha. E a partir do momento que eu comecei a fazer as formações ali do projeto social, a partir do momento que eu comecei a conviver com as crianças ali, eu falei, o esporte tem muito mais a oferecer por trás das medalhas. Medalha faz parte do esporte? Com certeza. Mas as outras ferramentas, as outras possibilidades que o esporte traz são muito mais valiosas que medalhas físicas. Então, isso é fantástico, cara. Exatamente. Ele é um instrumento, né? Sim. Ele é igual ao martelo. Quer dizer, o martelo você pode utilizá-lo para construir a ponte para as pessoas passarem, assim como você pode utilizá-lo para destruir e ninguém passar. Então, acho que o esporte é um instrumento. É que, hegemonicamente, hoje, ele tem um sistema que é normatizado, que é disseminado pelas federações, pela televisão, pelo que a gente vê. Então, o que acontece é que a gente acaba reproduzindo esse modelo do esporte achando que ele é o único que existe. Exato. Com as suas regras determinadas, com seus espaços consolidados, né, com as suas técnicas consolidadas. E, na verdade, não. Eu descobri isso porque havia, como eu disse para você, né, o Instituto, o projeto ele foi se ampliando, ele foi entendendo. Então, quando a gente fez essa transição, lá atrás, a gente falou assim, olha, a gente precisa ampliar um pouco essa visão de esporte. Então, a gente sempre faz consulta, né? Então, a gente falou assim, olha, o que vocês acham de a gente agora fazer turmas mistas? Não era. A gente tinha lá a turma dos meninos, a gente tinha a turma dos meninos. O que vocês acham também, por exemplo, de a gente começar a mudar um pouco as regras oficiais? Construir regras que possam, digamos assim, atender melhor os nossos interesses. Então, havia, não por parte das crianças, mas por parte das pessoas que colaboravam com o projeto, toda uma preocupação de dizer o seguinte, olha, ninguém vai vir mais para o projeto. As crianças não vão querer mais jogar. Por quê? Porque você está mudando as regras do jogo, você está colocando as meninas para jogar com os meninos. Acabou. Porque eles vão numa escolinha ali que não é assim. E eles não têm isso como referência imediata. Não é isso que eles estão vendo na televisão. E o que a gente viu, na verdade, foi completamente o contrário. A gente viu atividades muito mais divertidas, a gente viu o engajamento das crianças muito maior, sabe? Um interesse. Por quê? Porque talvez ninguém ofereceu essa outra possibilidade. A possibilidade que eles tinham era somente aquelas que tinham na televisão. E como dá para expandir, né, dessa forma? Exatamente. Porque quando a gente coloca meninos e meninas para trabalharem junto, a gente também tá trabalhando a questão do respeito entre si, né? Exatamente. E é uma coisa que, na verdade, como você acabou dizendo, que como a gente está fardado a uma cultura, né, é sempre separando. Meninos faz isso daqui, meninas fazem isso daqui, e se eles se juntarem, eles podem apenas se machucarem, né? Exatamente. E quebrar estereótipos, né? Porque em todo o campo social, quer dizer, não há essa divisão meninos e meninas, né? O esporte faz muito isso equivocadamente, né? Então, por exemplo, a gente tem uma questão muito interessante. Hoje se fala muito no esporte feminino, hoje se fala muito da importância da inclusão de meninas, mas ainda há uma distância gigantesca para isso se tornar, de fato, uma ação concreta que faça que as meninas possam jogar com segurança, com tranquilidade. Então, por exemplo, se a gente sair daqui num campo de futebol, onde os meninos estiverem jogando, e a gente perguntar sobre o que eles acham da inclusão das meninas no esporte, é muito provável que a gente vai ter um discurso quase que 100% de que isso é importante. Acho que as meninas têm que jogar, a gente vê aí a seleção brasileira, a gente vê a Marta e tal, só tudo bem. Só que a partir da semana que vem, elas vão jogar com vocês. Então, vamos fazer
uma mistura aqui. Eu não sei se esse discurso vai se sustentar. Né? Talvez, não, você não me entendeu direito. Então, há sempre uma ideia, mas na prática isso não acontece. Então, quando você coloca as meninas para jogar com os meninos, você também vai quebrando esses estereótipos. Sim. Nossa, olha, eu levei um jogo de corpo, caí. Quer dizer, tinha uma ideia de que ela era mais frágil, mas não, ela viu na prática que não é isso. Sim. Então, eu acredito muito nas turmas mistas em função, entre outras coisas, desse fato. Né? Eu acho uma coisa muito interessante que você falou aí, me chamou muita atenção, que é a escutativa. É você perguntar, o que vocês acham da gente fazer isso? O que vocês acham de colocar as meninas para jogar com os meninos? O que vocês acham da gente fazer? Quebrar esse paradigma de, meninas lá, meninos aqui, ou menino não pode jogar. E também tem a questão de, vamos mudar as regras. Vamos tentar jogar o jogo de outra forma. Porque o futebol tá centenas de anos praticamente aí no mesmo formato. E aí, isso é muito importante que eu aprendi com o tempo. A modalidade esportiva, muitas vezes, só contempla quem tem técnica. E a partir do momento que você joga o jogo de outra forma, você começa a contemplar o que respeita mais. Você começa a contemplar aquele que pensa melhor, pensa diferente. Então, isso é muito importante. Isso eu achei fantástico, cara. O esporte é muito hierarquizado, Sim. né? Então, desde muito cedo, quando eu jogava, eu já tive essa experiência. Imagina eu falar pro treinador, olha, eu acho que de repente a gente podia mudar um pouco esse sistema tático que não vai funcionar muito bem. Você não tem voz pra isso, né? Não ia jogar e corria o risco de ser dispensado. Exato. Né? Mas isso é cultural. Você pega... Eu, recentemente, eu lembro quando o Rogério Ceni foi para o Cruzeiro, o presidente do Cruzeiro fez uma reunião com os atletas e perguntou para os atletas qual era a opinião deles sobre a contratação do Rogério Ceni, porque afinal de contas, ele seria o treinador. Né? E os jogadores aprovaram e foi contratado e numa entrevista de televisão foi perguntado pro Muricy Ramalho o que ele achava sobre isso. E ele falou claramente, isso é um absurdo, onde já se viu? O jogador não tem que opinar em nada, o jogador tá ali para fazer o seu trabalho, ser profissional e ponto, acabou. Então, se você pega uma figura como essa, que é referência no campo esportivo, que já ganhou muitos títulos, inclusive, né? Então, isso se espalha e influencia toda uma geração. Né? Então, o futebol é isso. O futebol não é espaço de fala, não é espaço de autonomia. Né? Então, quando a primeira vez que a gente... às vezes as crianças chegam lá, é inscrita no projeto, e a gente fala assim, o que você acha dessas atividades? Sugira uma ideia para a gente fazer. E aí elas meio que se entreolham assim. Como assim, uma ideia? Como assim? Você não é o treinador? Você não é o professor? Você não vai falar o que eu tenho que fazer? Você vê como que está já constituído essa ideia de manda-obediência. Que não tem voz. Né? Então, não. No Instituto é tudo coletivamente, tudo democraticamente. Então, a gente vai fazer uma atividade, as crianças participam na mesa da construção dessa atividade. Que legal. Né? No interior da aula também, a gente faz o planejamento. A gente, às vezes, nem sempre que você planejou dá certo. E na hora ali você tem que modificar. Então, e aí, o que vocês acham? O que dá para fazer? Né? Há um equilíbrio nessas aqui? Há um desequilíbrio. Quem a gente pode trocar? Então... Permitir a criatividade também, exatamente. Então, isso pra gente é fundamental. Sim. JB, e de onde saiu a ideia? Como você falou da ideia, mas como que foi o start, assim, do Instituto? Então, o start do Instituto, ele inicia em 2012, com uma primeira ação, mas efetivamente em 2013, né? A princípio, ele era uns encontros com foco assistencialista. Então, eu tinha um grupo de amigos, reunia esse grupo de amigos, jogava futebol e coletava alimentos e destinava a instituições assistenciais. E começou assim. Né?
Isso em 2012, no começo de 2013. Depois, as pessoas foram se interessando pelo aquilo que a gente estava fazendo. Eu fui agregando outras pessoas que não necessariamente tinham vinculação com futebol ou com esporte. Então, eu agregava pessoas da cultura, agregava pessoas da educação. A gente foi ampliando. E aí, fomos colocando crianças, né? Meninas, meninos. Fomos criando iniciativas. E aí, por exemplo, em 2014, a gente criou iniciativas como Joga Garota, como Espetáculo Além das Quadras, como Raio X. Então, a gente foi criando iniciativas e ele foi ganhando corpo ao longo do tempo. De tal modo que, em 2016, em função da visibilidade que se deu, a gente foi convidado, eu participei de um programa de televisão, e a gente foi convidado por uma das empresas patrocinadoras das Olimpíadas Rio 2016, convidado a conduzir a tocha olímpica. Legal. Na cidade. Passou em Guarulhos, né? E eu fui um dos condutores. E aí o Instituto ganhou ainda mais visibilidade, projeto, né? Porque até então era projeto comunitário. Somente em 2018 que ele se institucionalizou e aí virou o Instituto JB12. Que maravilha. Qual que é a diferença de um projeto para um instituto? A diferença é a formalização. Só a Porque um formalização. projeto comunitário você faz sem responsabilidades, digamos assim, administrativas, né? Então, quando se torna uma instituição, você tem responsabilidades administrativas de um lado, mas também você consegue ampliar aí as suas parcerias, seus apoios, né? Fica algo também bastante... Fica mais... formal, transparente. Então, e aí foi um ponto bastante interessante, porque foi um divisor de águas, né? Sim. Então, antes da formalização da instituição, eu tinha uma outra atribuição, já tinha parado de jogar, comecei a trabalhar numa secretaria, que foi uma secretaria de educação, inclusive foi lá que eu fui influenciado por pessoas do campo. E aí eu tinha que decidir ou continuar com o projeto num contexto mais institucionalizado e aí assumir essa responsabilidade da administrativa ou continuar no meu trabalho, mas aí falar assim, olha, o projeto ele se expande, ele deslancha, vamos dizer assim, agora, ou ele acaba. E aí eu larguei meu trabalho e fiquei com o projeto. Que bacana. Faz quanto tempo que tem o projeto já migrando para a instituição? 11 anos. 11 anos. Esse ano completou 11 anos. Que maravilha. E o número de crianças que tem dentro do Hoje instituto? nós estamos com 250 Nossa, bastante. crianças e adolescentes. Aham. Com a prevalência de meninas. Mas a prevalência de meninas é fruto também de uma história, né? De uma demanda e de uma história e de várias políticas de inclusão que a gente foi ampliando e foi construindo ao longo do tempo, como o Joga Garota, né, que eu citei agora, e fez com que esse número fosse maior do que o dos meninos. Dos meninos. Aham. Que maravilha. Aí vocês hoje trabalham com quais modalidades? Trabalham fora das quadras? Como que funciona? Hoje nós atuamos com várias modalidades esportivas, mas também modalidades não esportivizadas, que são jogos populares, as brincadeiras de rua, num contexto que a gente chama de cultura do movimento, né? Ou seja, ampliar mesmo as manifestações com o corpo. Sim. Né? Não pensando só na sua funcionalidade, no seu contexto objetivo, mas também no seu contexto educativo, cultural, no seu contexto comunicativo, né, das relações sociais. Então, as nossas atividades têm muita roda de conversa, tem muita reflexão, né, durante as aulas. E várias modalidades. Mas assim, se for para eleger, a principal é o futebol. Né? Vamos dizer assim, o que agrega, o que chama mais atenção das crianças e dos adolescentes. Né? Sim. E aí hoje, como você falou, o futebol ele é tanto misto e separado ou é só misto? Ele é misto, com a diferença que, por exemplo, quando a gente faz um evento do Joga Garota,
Aí é um evento mais específico, tem uma proposta mais específica. Então, só as meninas jogam e os meninos são aliados à causa. Então, eles estão ali para colaborar também, assumindo as posições de condução, de organização. Mas, assim, tudo é construído pelas meninas e gerido por elas. Que maravilha. Né? Maravilha. Então, mas fora do contexto do evento, do projeto Joga Garota, as atividades são todas mistas. Né? O que eu vejo no projeto do Instituto é que, além do esporte, além da cultura, além do lazer ali, você vem trabalhando ali questões de liderança, questões de protagonismo, as crianças participarem, as crianças querer ali ajudar a montar ali, nem que seja uma estafeta. Então, isso é formidável, isso é louvável, assim, porque hoje, acredito que as crianças estão muito dependentes de algo. E você trabalhar com esse protagonismo, trabalhar com essa questão de você pode ser, ainda mais a criança de vulnerabilidade social, que muitas vezes ela se sente inferiorizada. Sim. E esse intuito de fazer, elas fazerem, faz com que elas se tipo, não, eu sou capaz, eu consigo, isso é muito legal. Exatamente. Dando voz a elas, né? Literalmente. Exatamente. Então, isso é muito bacana, porque elas se sentem pertencentes efetivamente àquele espaço, na medida em que ela constrói aquele espaço, Sim. ela cuida desse espaço. Hoje as crianças pequenas, inclusive, perguntam para nós, eu vou ser educador quando? Educadora quando? Né? É muito curioso isso, né? Porque eles acabam vendo esses outros jovens que foram participantes, hoje estão numa idade mais avançada e colaboram com as atividades. Essas crianças acabam vendo eles como referência. Sim. Então, isso é muito legal, isso é muito importante. E a gente tem que pensar projeto para além de uma figura. Sim. O Instituto, embora leve o nome do JB, o Instituto não é o JB. O Instituto é um coletivo, né? E eu não vou estar aqui para sempre, né? Então, seja do ponto de vista para essas crianças, esses jovens assumirem a posição e darem continuidade ao trabalho do Instituto, seja para eles construírem, inclusive, seus próprios institutos. Sim. Né? A gente espera que Guarulhos é uma cidade ainda que carece muito de ações como essa. Né? Espero que um dia esses jovens possam criar vários institutos em vários cantos da cidade para atender muito mais crianças e jovens. Eu vejo uma coisa sobre projetos e instituições que começa com um pontinho de preciso fazer alguma coisa, né? Mas depois é simplesmente expandir para que as pessoas comecem a enxergar da mesma forma que eu também tenho que entregar, né? Como que eu posso fazer isso? E plantar isso na cabeça das crianças é sensacional, né? Porque hoje a gente também está num cenário onde é muito eu. E o próximo que, né? Não devo me importar muito com ele. Só que quando a gente coloca isso para a criança, essa construção ela vai sendo alimentada de uma forma muito mais leve, né? De uma forma muito mais bonita e generosa também. Exatamente. Você vai constituindo natural e culturalmente isso, né? Isso faz parte da cultura, né? A gente precisa do outro, né? A gente somos pessoas desamparadas no final das contas. Né? Então, a gente não vive sem o outro. Então, é um princípio de solidariedade, que é um dos valores que a gente tem trabalhado bastante. Quer dizer, eu não passo a bola para você porque a regra do Instituto pede para que eu passe a bola para você. Não, eu passo a bola para você pelo entendimento de que se eu estivesse no seu lugar e não recebesse a bola, eu ficaria muito chateado. Então, essa consciência é extremamente importante construir com as crianças a partir desde quando elas entram lá. De criancinhas mesmo. JB, se você tivesse quis mandar uma mensagem para todo mundo do planeta Terra, qual seria essa mensagem? Para essa câmera aqui. Pergunta difícil. O difícil a gente deixa pro final, na verdade. É verdade. Eu diria, num primeiro momento, seja solidário, seja solidária, né? Acredite nas pessoas, né? Porque apesar
de nem sempre todas as pessoas serem as mesmas, né? Você sendo solidário vai falar muito mais sobre você do que quem não é solidário, né? E eu sempre gosto de dizer e acreditar nas utopias, acreditar nos seus sonhos, acreditar que é possível, né? Não existe um caminho certo, né? O certo é caminhar, né? Tem um escritor que eu gosto muito, eu já citei isso em um outro momento, que ele diz sobre a importância de a gente acreditar nos nossos sonhos, né? E aí, para falar sobre isso, ele vai metaforicamente dar um exemplo muito interessante, porque ele vai dizer assim, o sonho é aquilo que está no horizonte. Então você pode imaginar, por exemplo, o mar, né, a linha no final, o sol, e é muito interessante, porque à medida que você se aproxima, você caminha em direção a esse sonho, você tem a impressão que esse sonho se distancia. Você dá 2 passos, esse sonho se afasta 2. Você dá 4, se afasta 4. Ele vai se perguntar, para que servem os sonhos, então, se aparentemente eles são inalcançáveis? Ele vai dizer, os sonhos servem, na verdade, para isso, para que você nunca deixe de caminhar. É isso. Que lindo. Muito legal. Que lindo, cara. Que lindo. JB, deixa pra essa câmera aqui as suas redes sociais, a rede social do Instituto. Pode mandar ver. Perfeito. Primeiro eu quero agradecer novamente a Aline, ao Igor, a produção aqui, a Dai que está aqui comigo, pela oportunidade de estar aqui, batendo esse papo com vocês, falando um pouco do projeto, falando um pouco do trabalho que a gente faz. E quem tiver interesse pode nos acessar a partir das redes sociais, em especial o Instagram, que a gente está mais ativo, né, que é Instituto JB12, mas também no nosso site, institutojb12.org.br. Nós temos o nosso e-mail também, institutojb12@gmail.com. E estão super convidados e convidada a ir lá conhecer, participar. Será uma honra. Jogar um pouquinho conosco. Boa. Brincar, né? Porque... Muito bom. JB, muito obrigada por você contribuir com a gente, por você apresentar esse projeto, na verdade, o Instituto em si, né? De uma forma tão belíssima e poder agregar na vida de crianças que precisam, né? E hoje em dia eu acho que cada vez mais, né? Porque as crianças, elas dão valor de uma forma diferenciada para aquelas pessoas que permitem que elas sejam ouvidas, né? Tenham voz nesse momento. Então, parabéns. Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado pela presença, por ter aceitado o convite de prontidão. E é isso, a gente com certeza iremos lá em algum momento. JB, tô chegando. O convite já tá feito. JB, tô chegando por aí, tá bom? E é isso aí. Galera, esse foi o nosso Pode Desconstruir. Siga a gente nas nossas redes sociais, tanto no Instagram, no TikTok e no YouTube, tá bom? E não se esqueça que também estamos no Spotify. @Pode Desconstruir, tá bom? E também não deixa de seguir a gente nos nossos pessoais. O meu é igor.souza.fc. E o meu é a.linebrito. Gente, esse foi o nosso Pode Desconstruir. JB, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.